Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar um pouco sobre opções que o produtor tem no momento do plantio da segunda safra. As janelas para o plantio do milho estão ficando curtas, acabando em muitas regiões, e aí o produtor tem que optar por plantar o milho fora da janela, escolher outras culturas, e para ajudar nesse debate, ajudar nessas informações, a gente vai receber aqui o Flávio Wruck, ele que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Agrocivil Pastoril, e também o Flávio Tardim, ele que é pesquisador da Embrapa Milho Sorgo, e vão conversar com a gente um pouquinho sobre opções para o produtor nessa segunda safra. Então eu vou começar conversando com o Flávio Tardim. Flávio, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Explica para a gente um pouquinho como é que funcionam as opções de sorgo. O sorgo vai surgindo como uma boa opção para o produtor brasileiro nessa segunda safra em 2021, né? Obrigado pelo convite. É importante a gente estar alertando ao produtor, né, das alternativas para essa safrinha. A soja foi plantada tarde, muita chuva na colheita também, né? E aí o produtor já conhece o zoneamento agrícola de risco climático, né? Demonstra data limite para ele não ter riscos, né? Essa data limite já passou. Então é importante ele procurar agora diversificar outras alternativas para não ter frustração de safra, perder o seu investimento. E nesse contexto, então, Guilherme, o sorgo ele entra como uma excelente opção, uma vez que existe também zoneamento agrícola de risco climático feito para o sorgo. Em termos gerais, é lógico que isso cada região, né, tem um pouquinho de diferença, mas em média o produtor tem uma janela de plantio do sorgo até 20 dias depois da janela do milho. Da tarde para o milho, a melhor opção seria o sorgo. É uma planta que tem a seca, mecanismos, né, que entram na dormência, questões de veranicos que ocorrem, né, nessa safrinha tardia, e sendo a melhor opção. O produtor na cultura do sorgo pode optar por produzir grão semelhante ao milho, genética de sorgo granífero. Existe o sorgo também para silagem, né, que pode ser uma opção. Tem um sorgo de corte pastejo, que pode ser que área, o colega Wruck falar um pouquinho. Então ele tem aí a possibilidade de produzir grão, silagem, a cobertura dos solos também, e também alimento para o gado. Uma cultura do... Agora a gente vai passar para o Flávio Wruck. Flávio, uma outra opção para o produtor nessa segunda safra, além de fazer o milho, além de optar pelo sorgo, é optar por consórcios de forrageiras. Explica para a gente o que seriam esses consórcios e quais são as opções do produtor dentro desse sistema. Ok, muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Sim, os consórcios forrageiros passam a ser também uma excelente opção, né, para a segunda safra. São consórcios que podem visar tanto a produção de biomassa, né, para o sistema de plantio direto. Junto com isso, evidentemente, tem os serviços ecossistêmicos que esses consórcios trazem, né? Estamos falando aí, por exemplo, do controle de nematóides, estamos falando da descompactação do solo, estamos falando também da ciclagem de nutrientes, isso é importantíssimo. Estamos falando da estruturação do seu solo, né? Estamos falando da biodiversidade, da microbiota do solo, e essa biodiversidade vai favorecer o controle biológico de patógenos do solo para a safra seguinte. Então, são vários serviços ecossistêmicos que esses consórcios podem proporcionar. Além, por exemplo, se nesse consórcio tiver uma leguminosa, nós estamos falando da fixação biológica de nitrogênio, a entrada desse nutriente fundamental dentro do sistema de forma, entre aspas, gratuito, né? Então, esse consórcio tem essa finalidade ecossistêmicas, né, para quem vai fazer o plantio direto, mas também ele pode ser alimento para quem for fazer integração lavoura e pecuária, né? Existe uma grande oportunidade aí, para quem ainda não faz, de começar também a pensar nessa possibilidade, né, de começar a experimentar a integração lavoura-pecuária, ou seja, você fazer esses consórcios ou fazer
a forrageira solteira e começar a entrar com a pecuária agora na segunda safra, o famoso boi safrinha que nós tanto falamos, né? Nesse caso, é extremamente importante planejamento, né? A pecuária é um excelente negócio, os valores da arroba estão muito bons, né? Estão muito bons, os preços estão muito bons, todavia, por outro lado, a aquisição de animais também, ainda mais em cima da hora, é um pouco complicado. Os animais também estão muito caros para fazer aquisição. Então, precisa aí que o produtor, é uma excelente alternativa, mas é preciso que o produtor planeje um pouco mais. Então, Vruk, na opção pelos consórcios forrageiros, o ganho do produtor não é o financeiro no momento, na venda da produção da safrinha, mas é um ganho a longo prazo na preparação para as safras que vão vir pela frente. Exatamente, vai depender então do que ele está fazendo, né? Qual o tipo de consórcio que ele está fazendo. Por exemplo, vamos pegar o gancho aí do meu colega Tardim. Ele pode fazer um consórcio de sorgo granífero, né? Dependendo do solo dele, se for um solo mais arenoso, ele pode fazer um consórcio de sorgo granífero com a estilosante Campo Grande, por exemplo, né? Ele consegue produzir grãos e ao mesmo tempo ter um consórcio bastante interessante. Existe também a questão, se ele for fazer a integração lavoura-pecuária, você tem, então, o ganho da produção de carne, né? Ou a recria do bezerro. Então, ele tem um ganho em cima da produção de arrobas. E se a gente for pensar só uma cobertura, uma adubação verde, pensando para o sistema de plantio direto, sim, esse ganho vai ser ao longo do tempo. São os benefícios que esse consórcio trazem para o solo. E nesse aspecto importante, eu queria dar um número para o produtor. Nós temos dados aqui nossos, consórcio produzindo aí de 6 a 7 toneladas de matéria seca, agora após a colheita da soja, né, por hectare. E quando você calcula a quantidade de nutrientes estocado nessa matéria seca, né, estou falando aí de fósforo, potássio, estamos falando aí de nitrogênio, estamos falando de micronutrientes, e quando você pega essa quantidade estocada e compara com os preços dos nossos adubos comerciais, minerais, isso equivale aí de 8 até 10 mil reais por hectare você tem estoque de nutrientes no seu solo. Então, é uma poupança, vamos dizer assim, que ele vai estar lá produzindo no seu solo. E é uma poupança que você vai utilizar ela ao longo do tempo, né? Evidentemente que esses nutrientes estocados vão ser disponibilizados na medida que vai havendo a decomposição dessa palhada, dessa matéria seca. E aí, Tardim, o Vruk falou para a gente, né, diversas opções desses consórcios de forrageiras, mas também para o sorgo existem variações de tipos de variedades desse sorgo que atingem objetivos diferentes também. Né? É muito importante, vou tentar passar um pouquinho cada um, né? A questão da safrinha, sorgo granífero em geral, ele é indicado para safrinha, né, para plantios em sucessão. Então, tem muito problema, né? É bom escolher materiais adaptados à região. E é muito importante o produtor ficar atento. Eu estimulo o produtor, mesmo tarde para o plantio de milho, né? Já quase ficando no limite do plantio. Mas a gente deve adubar a lavoura de sorgo. Hoje, os cultivares de sorgo granífero existentes no mercado têm potencial para produzir acima de 100 sacas por hectare. Ele responde à adubação. A adubação no sorgo faz com que ele desenvolva mais rapidamente e feche o ciclo de forma antecipada. Ou seja, consegue, apesar dos mecanismos de resistência à seca, ainda fugir de algum o escape à seca no final da safra. Então, vamos adubar esse sorgo, vamos aprender a fazer um sorgo com qualidade. Dentre as opções, nós temos, foi difundido muito o BRS 373, o granífero da Embrapa, bem precoce, de porte baixo, né, adequado à região, que aí, falando não só a produção de grãos, experimentos, né, em caso de vegetação demonstraram a sua resistência a nematóides do gênero Pratilencos e Melodógenes. E seria o outro apelo, né, que traria aí, está tentando validar isso a nível de campo, mas tudo aponta, né, esse benefício do BRS 373. O grande problema para o produtor que deixou para comprar semente passada, aqui, Guilherme, eu acho que é um momento também de educar o nosso produtor no bom sentido, e muitas vezes o sorgo é aquela opção que ele corre de última hora para comprar semente.
O produtor plantando a sua soja tardiamente, ele tem que começar a ficar atento e já pensar em planejar a aquisição de semente de sorgo lá atrás, quando ele estava planejando o milho também. Hoje, algumas cultivares já não vão estar disponíveis no mercado. 373, conversando com o parceiro Embrapa, já estava esgotando as suas sementes. Mas tem a opção do BRS 330, um sorgo de alto porte produtivo também, e entre outros, né? Em termos de mitigar nematóide, o BRS Ponta Negra, né, foi um sucesso aqui a nível de Mato Grosso. Em 2019, né, fizemos uma matéria com o produtor e tem sido muito utilizado. Ele seria um sorgo mais para forragem, né, de porte mais alto, e também para formação de palha no sistema. O produtor, como o Flávio Bruck falou, um solo mais arenoso, que quer melhorar a sua matéria orgânica, né, tem essa opção aí, tanto silagem como cobertura do solo. E ainda dá para colher um grão, porém ele vai ter um porte mais alto, um pouquinho de dificuldade, não é o principal apelo para ele, né? Agora, falando de sorgos silageiros, a maioria dos cultivares no mercado tem uma sensibilidade ao fotoperíodo. O que é isso? Ele tem o estímulo a florescer em noites longas. Quando vai entrando no inverno, né, o dia fica mais curto, ele floresce. Então, muitos cultivares no mercado, eles foram lançados para plantio no verão. Quando o produtor pensa em plantar eles agora na safrinha, esse é o cuidado. Ele não vai crescer, ele não vai atingir, né, os portes adequados, o volume de massa é necessário. Então, é muito bom o produtor que tem interesse por sorgo silageiro procurar opções mais insensíveis ao fotoperíodo que permitam esse plantio agora mais tardiamente. O Ponta Negra é um dos que cresce. Por exemplo, BRS 658, 659, estou falando de materiais da Embrapa, quem conhece, não são indicados para a safrinha. Eles vão crescer pouco, né? Vai ficar com porte não almejado. Uma outra linha que tem vindo muito forte no Brasil são os sorgos gigantes, né? A Embrapa tem o BRS 716. Esses materiais gigantes é que, plantados no verão, em outubro, novembro, eles chegam a porte 5 metros de altura, produzindo mais 100 toneladas de massa verde. Na safrinha, ele tem uma redução do porte, mas ainda produz bastante. O produtor é capaz de conseguir aí 45, 50 toneladas de massa verde, 14, 15 toneladas de matéria seca, em safrinha. Quando a gente pensa em safra, fala 30. Pode ser uma opção também, sabendo que ele vai ter uma limitação, ele não vai chegar aqueles 5 metros de altura, vai chegar a 2,80 metros, né? Por aí. Mas, então, são várias as opções, Guilherme, e tem essa questão, né, de uma palha mais persistente, uma relação CN elevada, que persiste no solo, cobrindo o solo, evitando erosão, vai ser disponibilizar aqueles nutrientes, como o Flávio Bruck falou, né, não de uma vez só, mas na decomposição lenta dessa palha, né. O produtor precisa cobrir esse solo, é visto, né, a importância disso para várias outras características, né. E o sorgo, então, tem essa palha, né, essa característica de decomposição lenta, né, permanecendo aí na estrutura do solo. E aí, Tardim, em a opção sendo a produção de grãos, como que é a questão de mercado para esse sorgo? O produtor que, de repente, trocar o milho pelo sorgo, ele vai perder dinheiro, ele vai conseguir ainda assim ganhar? Qual que é essa perspectiva financeira para o cultivo do sorgo? Ótima questão, né? Eu acredito que não. A gente está vendo, já está tarde. A grande chance de plantar milho e ter frustração de colher muito pouco ou não colher nada, né, é muito grande. O sorgo granífero, o grão de sorgo, com esses preços elevados que o milho está tendo, a gente está vendo muito negócio, muita demanda por ele e um fácil comércio. O preço do grão de sorgo é atrelado ao preço do milho. Passado, se pagava 70%, 75%, né? A maior parte dos negócios era em torno de 70%, 75% do preço do milho no grão de sorgo. Hoje, a demanda e o valor que o milho está chegando, a gente tem conversado com produtores que estão conseguindo vender a 85%, 86%. Então, até melhorou essa relação, porque o milho está muito caro, né? E o sorgo é o principal cereal que substitui o milho, né, na composição de rações para aves, suínos. A questão energética, né, desse grão é muito parecida. Então, as indústrias estão precisando do sorgo nesse momento. E não vai ser diferente para esse ano. Dólar alto, vai ter uma produção, né, menor, nossos estoques mundiais estão baixos de milho. Não tenho dúvida que sorgo vai ter negócio garantido. E aí, Bruck, o Tardim comentou essa questão, né, da necessidade de planejamento, o produtor buscar as sementes das cultivares que ele quer.
com antecipação. Pensando nos consórcios forrageiros, também é preciso ter esse planejamento, buscar essas sementes que ele vai optar antecipadamente para garantir tudo certinho? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. É um entrave quem não planejou, né, e quer fazer esse consórcio agora, isso vai ser um grande entrave. Todavia, entre em contato, quem tiver interesse, entre em contato conosco, entra no site da Embrapa Agro Silvopastoril, nós fizemos uma matéria ontem sobre isso, e lá nessa matéria tem vários contatos com telefones de possíveis sementeiros que ainda possa ter semente desses materiais, né, para fazer os consórcios. Então é importante quem tiver interesse verificar isso e pode ligar direto no nosso saque da Embrapa também, aqui Agro Silvopastoril, que nós passaremos as informações para quem tiver interesse aqui no estado do Mato Grosso. Bom, Flávio Wruck, Flávio Tardim, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem algumas considerações finais. Então, começando com o Flávio Wruck. Flávio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essas opções do produtor utilizar consórcios forrageiros nessa segunda safra. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e eu queria levantar dois pontos aqui importantes. Primeiro, é fundamental para o produtor, mesmo em cima da hora, fazer um pequeno planejamento, um mínimo de planejamento. Por exemplo, dependendo da sua região, faça um histórico de chuvas daqui para frente, né? O que no passado ocorreu nos últimos 5 anos, o que choveu daqui para frente na sua área, né? Na sua região. Verifique, hoje nós temos vários sites que tem previsão do tempo, verifique qual que é a previsão do tempo daqui para frente, até o final desse ano agrícola. Quantos milímetros de chuva são previstos, né? Só para dar um exemplo, uma rusiense, por exemplo, a gente consegue produzir uma boa palhada de rusiense com 130 a 150 milímetros de chuva, né? O mínimo que ela precisa, né? Daqui para frente. Então, verifica que é tranquilo a gente conseguir ainda isso. Então, é importante que o produtor faça essa busca, né? Para definir o que ele vai fazer. Vai plantar um sorgo, vai buscar um consórcio, né? Em algumas situações, até o girassol poderia ser uma outra alternativa também de segunda safra, né? Nesses casos onde o milho já não é mais possível, né? E uma outra coisa, vale a pena citar alguns materiais, que nós estamos falando de consórcio, não falamos dos materiais, né? Então, por exemplo, para quem está com problema de nematóides, né? Além dos 2 sorgos aí que o nosso colega citou, BRS 373 e BRS Ponta Negra, nós podemos pensar também em crotalárias, né? A Crotalaria spectabilis, a Crotalaria ocroleuca, né? Nesse caso, consorciado com as gramíneas forrageiras, pode ser a rusiense, pode ser uma piatã. Quem estiver pensando, por exemplo, em fixação biológica de nitrogênio, quer fazer uma integração lavoura-pecuária, quer aumentar, melhorar a qualidade da sua forragem, pode fazer o sistema Gravataí, ou seja, o consórcio dessas forrageiras com feijão calpi. Podemos também pensar em falar em descompactação do solo e ciclagem de nutrientes, nesse caso, os consórcios com nabo forrageiro, pensando na ciclagem de potássio, seria uma excelente alternativa, a descompactação do solo nos primeiros 20 centímetros. Eu quero uma descompactação do solo em uma profundidade um pouco maior, então posso pensar num feijão guandu anão, o Super N é uma opção e a Par 43 é uma outra opção, até mesmo o BRS Mandarim, o material nosso também é uma terceira opção, né? Todos evidentemente consorciados aí com essas forrageiras que nós estamos falando, o piatão, a rusiense principalmente. Temos ainda o trigo mourisco, que é uma outra espécie diferente, muito tolerante à seca, né? Você pode plantar essa espécie aí praticamente aqui na nossa região, até no final de março, ela aguenta muito bem a seca, né? Consorciada aí com uma rusiense ou um piatã, é bastante interessante. Então, são essas opções, tem outras também aí, quem tiver interesse, entra no nosso site, nós temos vários vídeos indicando aí quais são as opções, taxa de semeaduras e alguns detalhes técnicos sobre esse consórcio. No mais, obrigado pela oportunidade, desejar uma boa sorte aí aos nossos amigos produtores que têm aí essa decisão para tomar daqui para frente. Um grande abraço, Guilherme. Tardim, muito obrigado pela sua participação também, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor as opções para o sorgo na segunda safra. Se você também quiser deixar algum recado, alguma mensagem final para o produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É muito importante, tem muito produtor que vai fazer sorgo a primeira vez esse ano, né? O sorgo, como outras culturas, tem indicação do plantio, né? No espaçamento de 50 centímetros para sorgo granífero, 70 centímetros para sorgo silageiro. Ela vai depender muito da condição da pessoa. Pode ser plantada a 50, mas não errar populações de planta. Sorgos forrageiros, trabalhar na faixa 110, no máximo 120 mil plantas por hectare para evitar acamamento. Sorgo granífero, na faixa 180 mil, uma safrinha tardia, baixar um pouquinho, vamos jogar 160, dar uma condição melhor para a planta. E o mais importante, o segredo da cultura do sorgo não tem muitos herbicidas para pós-emergência. Então a gente deve plantar o mais limpo possível a área, fazer uma boa dessecação dessa sua área, né? Porque a partir do momento que a planta emergiu de sorgo, a gente só tem atrazina. Esse ano, agora, tem uma nova ajuda ao sorgo, é importante, Guilherme, a gente está aqui, muita gente vendo, né, o link aqui, né? E foi registrado junto ao Ministério um produto que segura a folha estreita em pós-emergência do sorgo. Eu vou dizer o nome comercial, mas é o Dual Gold. Mas ele não pode ser utilizado se não se fizer um tratamento prévio da semente de sorgo com protetor. Mas agora o produtor aqui, ó, em primeira mão, vamos dizer, a gente conversando, muita gente, poucos produtores estão sabendo, existe a possibilidade de utilização não só do herbicida atrazina, que não segura a folha estreita, mas o Dual Gold. Mas para que ele use obrigatoriamente, Guilherme, ele não pode deixar de fazer o tratamento de semente com um protetor. Na bula do produto tem lá a informação, não é propaganda comercial para ninguém, mas é uma opção, é mais uma ferramenta aí para os nossos produtores. É muito importante a gente estar alertando para o produtor buscar informação e estudar bem, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho certeza que o sorgo vem aí para nós batermos recordes e recordes de produção agrícola no Brasil. Flávio Tardim, Flávio Wruck, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. A gente já deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes e continuarem contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Sempre às ordens. Obrigado. O Flávio Wruck, ele que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Agrocivil Pastoril, e também o Flávio Tardim, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Os dois conversaram com a gente para conversar um pouquinho, mostrar um pouco para o produtor brasileiro opções que ele tem para a cultura da segunda safra. A safra de verão, a safra de soja, foi atrasada em muitas regiões. Com isso, a janela do milho safrinha foi bastante encurtada, já acabou em muitas regiões, e aí o risco de se plantar o milho fora dessa janela acaba ficando muito grande, especialmente em algumas regiões que vão sofrer mais com invernos rigorosos, falta de chuvas. Então aí o produtor precisa optar por culturas alternativas. Entre elas, algumas opções se destacando, o Flávio Tardim trazendo para a gente as opções de sorgo, e aí dentro do sorgo, diversos tipos de variedades diferentes que atendem objetivos diferentes. Desde sorgo para fazer cobertura, também sorgo para produção de grãos, para silagem. Então, diversas opções, o produtor precisa se planejar, buscar essas variedades com antecedência, fazer as suas lavouras, e aí se a opção for a produção de grãos, ganhos e rentabilidades bastante grandes. O Tardim comentando que o que puxa o preço do sorgo no mercado é o preço do milho, e a relação preço de sorgo, preço de milho, que antigamente era aí em torno de 75%, hoje já é 85%, com custos mais baixos. Então o produtor que opta pela cultura do sorgo nessa segunda safra tende a ter boas condições de mercado lá na frente para negociar a sua produção. Uma outra opção, o Flávio Wruck trouxe para a gente, consórcios forrageiros. Aí o ganho não é imediato, não é para a cultura da segunda safra, mas sim pensando nas safras que vêm pela frente, em preparar o solo, formar matéria orgânica, solos compactados, fazer toda uma preparação para aumentar os níveis de produtividade, o potencial produtivo das suas áreas para as próximas safras. Aí também diversas opções de mix de plantas, de coberturas, várias opções que o produtor pode optar de acordo com os seus objetivos. Então, tudo isso vale ficar bastante atento, procurar informações, a Embrapa se colocando à disposição para ajudar o produtor nessas escolhas, nessas avaliações, e aí poder optar por essas situações, tanto o sorgo quanto esses consórcios forrageiros, como uma opção para o milho nessa segunda safra em 2021, também nos próximos anos em que essa situação de janela curta vier a acontecer. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua.
Então fique ligado no Notícias Agrícolas.